jamais chega atrasado e tampouco os planos de Deus podem ser frustrados. O plano de Deus para o seu povo ele não muda jamais, mesmo quando nós passamos por situações inesperadas. Nós somos pegos de surpresa, mas o nosso Deus não. Então Jeremias ele traz aqui o registro de uma carta do próprio Deus para o seu povo. Povo esse que estava exilado na Babilônia. O povo então estava num lugar onde as pessoas não conheciam a Deus. O povo de Deus estava num lugar onde as pessoas não queriam nada com Deus. As pessoas passavam longe da presença de Deus. Eles não queriam ter nenhum relacionamento com Deus. Não conheciam Deus e viviam segundo os seus próprios princípios. E não viviam segundo os princípios da palavra de Deus. O povo então, levado cativo para a Babilônia, estava com o coração triste. Estava sem esperança, devido à situação caótica em que se encontrava. No entanto, Deus não havia se esquecido deles. E Deus usa o profeta para compartilhar uma carta, compartilhar uma mensagem de ânimo e de esperança em relação ao futuro deles. À medida, então, meus amados irmãos, que nós fomos compartilhando os pontos principais desse texto, eu gostaria que você tivesse pelo menos dois olhares. Um olhar literal e um olhar temporal. Pois o povo de fato e literalmente estava cativo. O povo de fato e de verdade estava no cativeiro e o povo foi liberto dado o tempo determinado por Deus. Então a gente vai ter um olhar literal, um olhar temporal, porque o povo estava preso no tempo determinado por Deus e foi liberto. Mas eu gostaria que você também tivesse um olhar espiritual e um olhar atemporal, olhando para a eternidade, um olhar que pudesse entender que essa mesma palavra se aplica ou se aplicava para aquele povo e essa mesma palavra também se aplica a cada um de nós no tempo presente. Portanto, então, eu quero compartilhar com vocês aqui alguns pontos. O primeiro deles, pode colocar, Nelson, por favor. E cuidado, muito cuidado. Fique atento, fique vigilante. Cuidado com a Babilônia. Cuidado com a Babilônia. Os versículos de 1 a 3, eu quero ler novamente para reforçar o nosso ensino. Agora sim está projetado. Esses versículos de 1 a 3 aqui são a introdução. A carta, de fato, começa a ser dita e redigida a partir do versículo 4. Mas aqui tem um ponto de vista importante para a gente entender por que devemos ter cuidado com a Babilônia. Então Jeremias escreve o seguinte: essas são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elásar, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Hilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nessa carta, então, meus amados irmãos, nessa carta de Deus ao seu povo, o primeiro destaque que nós precisamos fazer é: tenham cuidado com a Babilônia, nós estamos inseridos nela. Nós estamos vivendo nela, morando nela, trabalhando nela. Estamos circulando para lá e para cá na Babilônia. Nós estamos inseridos nela. Lamentavelmente, nós vivemos em um mundo caído. Nós vivemos em um mundo imerso no pecado. E aqui eu quero que você entenda o conceito de Babilônia. Babilônia na Bíblia é mais do que uma região, mais do que um local definido geograficamente. Babilônia é um sistema. Babilônia é um sistema político, um sistema econômico, um sistema cultural.
Você encontra o primeiro registro sobre a Babilônia lá em Gênesis capítulo 11, no contexto do chamado de Abraão. Então você percebe que